Olá! Hoje damos continuidade à série de entrevistas com candidatos a prefeito de Bauru. Quem está aqui comigo no estúdio é o professor Marcos Chagas, candidato da Federação PSOL Rede. Marcos, obrigada por aceitar nosso convite. Edna, eu que agradeço o espaço, né, da TV Câmara para poder a gente se apresentar e apresentar nossas propostas. Muito obrigado pelo espaço. Bom, vou disparar o nosso cronômetro. Então, a partir de agora, temos 15 minutos de conversa. E eu gostaria de começar te perguntando sobre uma questão que aparece muito no seu plano, né, que é a participação cidadã. Como que você pretende garantir que a população, de fato, participe da sua gestão se você for eleito prefeito de Bauru? Pois é, Carol. Esta é uma questão muito importante dentro do nosso plano de governo, né? Nós percebemos que, ao longo do tempo, a política foi se afastando do cotidiano das pessoas, né? As decisões políticas se tornando distante da realidade das pessoas e, por isso, inclusive, várias das decisões tomadas na nossa cidade são contrárias ao que o cidadão quer, ao que as pessoas querem. E por isso que nós entendemos a importância de fazer a participação popular dentro de uma gestão. Então, nós pensamos esse formato da seguinte maneira: a gente tem que entender como vive a população, qual que é a realidade da maioria da população, que é uma população que trabalha, que cumpre horário de trabalho, que tem toda uma condição na sua estrutura de vida, no seu horário de dia, e é necessário que o poder público se adapte a isso. Então não adianta você, por exemplo, fazer uma audiência pública às 2 horas da tarde, que você está limitando a participação. Então um trabalhador não consegue cumprir, estar lá nesse horário. Então nós defendemos que a administração pública vá até os bairros para fazer esse diálogo, que abra espaços e assembleias dentro dos bairros à noite, em horário que as pessoas possam participar, para fazer a discussão. É importante a gente trazer a população para a discussão política, porque é isso que garante, né, que a gente tem uma política pública realmente voltada aos interesses da população. Então isso vai ser uma prática que nós vamos adotar na nossa gestão. Nós, né, não vamos fazer política de gabinete, mas o próprio prefeito tem que colocar na sua agenda semanalmente ida a um bairro, um espaço para fazer a conversa, para ouvir a reclamação, as propostas, as ideias das pessoas, para que a gente possa fazer aí sim uma gestão realmente democrática, né? Se o prefeito fica fechado no gabinete, só vai receber pessoas que têm condições e tempo para poder ir lá, e não a maioria da população que trabalha e tem o seu tempo mais restrito. Então é dessa maneira que a gente quer estimular e envolver a população nas decisões políticas. Marcos, também é latente atualmente o fato de os municípios brasileiros já estarem lidando com as consequências das mudanças climáticas, né? E Bauru, como todos sabem, tem alguns problemas crônicos, né, de falta d'água, enchentes. Como que você, enquanto futuro gestor, pretende lidar com essas questões imediatas e também colocar a cidade em sintonia com essas mudanças todas, né, se preparar para isso? Sim. Acho que a primeira coisa de uma gestão, né, da cidade de Bauru, no interior de São Paulo, na situação do clima que a gente vive, a primeira condição de um prefeito de Bauru é assumir e encarar que nós vivemos uma crise climática. Isso é extremamente importante, né? Do que negar, do que fingir que não existe. A gente precisa encarar isso de frente. Nós vivemos um período de crise climática, isso afeta a condição de vida das pessoas, cria uma série de condições e problemas climáticos para a gente lidar, então a gente tem que encarar isso de frente. E é necessário pensar um projeto, né, a longo prazo, que nós vamos atuando para evitar ou diminuir os efeitos dessa crise para as pessoas. É importante, né, entender que a crise climática ela afeta uma parte, principalmente uma parte da população, que é a população mais pobre. É a que é a mais atingida pelas enchentes, é a que sofre com a falta d'água. Então tem de ter esse compromisso, inclusive, com essa parcela da população que sofre mais com essa crise climática. Então a gente precisa planejar a nossa cidade para que ela possa ter maior arborização, para diminuir
a quantidade de calor, né, que a gente sente na cidade. A gente precisa ter um programa sério de cuidado das nossas nascentes. A gente tem muitas nascentes, inclusive dentro da nossa cidade, que estão sendo destruídas. Eu fui visitar uma ali na região da Vila Pacífico, por exemplo, que eu cheguei a chorar de ver o quanto estava deteriorado, o quanto que está poluído uma nascente de água, né? Tipo, você vê a vida sendo destruída ali quando você vê aquela nascente sendo poluída, sendo destruída. Então a gente precisa ter uma política pública na cidade de Bauru que cuide das nossas nascentes, cuide da nossa estrutura de mata, né, ciliar, de toda essa parte para que a gente possa ter uma condição mais digna dentro, né, de todo o contexto, até o momento que a gente possa realmente transformar isso no país inteiro ou no mundo inteiro, para que nós possamos não ter essas condições das crises climáticas que nós estamos vivendo atualmente. Tá, e a questão do abastecimento de água em Bauru hoje? O que você enxerga como principal gargalo da cidade e sobre o que vocês atuariam principalmente, até de forma emergencial, vamos falar assim? Então, a questão da água, né, ela é reflexo de toda uma política que não foi feita na nossa cidade para poder cuidar dessa condição, né? Pensar o armazenamento, cuidar das nascentes do Batalha, da reserva, né, da lagoa de captação, tudo é consequência. Então, nós tivemos uma atuação pública que fortaleça o DAI, para que o DAI consiga oferecer toda essa estrutura para a população, a gente garante que vai ter essa água para a população. A gente, por exemplo, um dos efeitos de não ter um DAI estruturado é a perda que a gente tem de água, né, no processo. Então a gente perde em torno aí de 40% da nossa água que é captada, que se perde em todo o processo até chegar na casa das pessoas. Então, como resolve isso? Nós precisamos que o DAI esteja estruturado, equipado, com funcionário suficiente para evitar isso e garantir que a gente faça a captação, né? Porque a crise climática cria duas situações, em momentos em que a gente tem muita chuva, né, e ela causa prejuízo, e momentos em que falta água, então a gente precisa ter uma lógica de reserva dessa água para que possa ser usado. Mas isso também tem que ser conciliado com uma educação. A gente precisa ter educação ambiental, o cuidado com a água, o cuidado, né, que a gente tem que ter com o meio ambiente. Então precisa ser um movimento da sociedade, chamar a população para pensar essa condição e que as ações também sejam feitas nesse sentido, né? Educar, preparar e formar as pessoas para poder preservar o meio ambiente e a nossa água. Certo. Vamos avançar aqui para outro tema, falar um pouquinho de saúde. O que você considera o principal diferencial da proposta que vocês trazem para a área da saúde? A saúde em Bauru é uma coisa muito séria, muito grave, né? Porque a gente está falando de perda de vida, de morte de pessoas. Nós temos, nesse período, eu falo, né, que a atual gestão foi o período em que mais morreu bauruenses na história de mortes que poderiam ser evitadas, seja durante a pandemia, que a atuação, né, da atual gestão da prefeitura não foi de cuidado das pessoas, e nós tivemos, né, uma quantidade enorme de bauruenses mortos, e atualmente a mesma situação, onde as pessoas estão morrendo na fila, esperando para poder conseguir ter acesso a um leito e ter a possibilidade de ter a sua vida salva. Então isso é uma questão muito grave e nós entendemos que o papel da prefeitura é principalmente garantir o serviço básico. Precisa que as UPAs funcionem de maneira digna, que garanta a condição de estrutura para a população. Então eu, por exemplo, fui, né, procurar a UBS do meu bairro para poder ver uma questão dermatológica. Isso eu iniciei o processo lá em maio e até o momento eu não consegui passar um dermatologista para ver a situação. Então isso quer dizer, né, passa o tempo, as situações pioram, aí necessita de uma intervenção, né, maior e aí o problema já está mais grave. Então a gente precisa de uma atuação da prefeitura para que evite uma série de condições. Isso é do serviço básico, isso é a atuação na saúde da família, todo esse processo. E nós precisamos ter uma postura
enquanto município, inclusive uma postura de liderança com os municípios do nosso entorno, né? Bauru é essa cidade pujante que é aqui, que é do interior, que tem que ser a locomotiva do interior e que, infelizmente, não faz esse papel, que a gente tem que articular com os demais municípios para cobrar do governo do estado e também do governo federal, que tem intervenções aqui, porque a responsabilidade, né, para garantir os leitos é do governo estadual, nos hospitais estaduais, e se o governo estadual não cumprir esse papel, nós vamos para o governo federal para que abra um hospital federal na nossa região. Porque os hospitais, né, se abre um hospital federal, é para toda a região, não é necessariamente para Bauru, mas para toda a região. Então, faremos também, em conjunto ao nosso trabalho de base nas unidades básicas de saúde, nós vamos também articular toda a nossa região para que nós possamos trazer melhorias na saúde para toda a região. E aí, com a presença dos demais prefeitos, teremos uma presença e uma força maior para garantir essa condição. Importante que isso precisa ser urgente e precisa ter esse compromisso com a população de garantir saúde pública de qualidade. Eu não sou comprometido com o plano de saúde, não sou comprometido com a saúde privada. O meu compromisso é com a saúde pública e que garantir essa condição para a população. Isso é qualidade de vida, isso é garantir que as pessoas não morram só porque não tem dinheiro para um plano de saúde, mas que as pessoas possam ter a sua condição de dignidade, de saúde garantida dentro do serviço público também. Bom, nosso tempo está quase terminando, então eu gostaria de te fazer uma pergunta que eu acho essencial, Marcos, você que tem toda uma trajetória dentro da educação, né? O que você pensa nessa área para Bauru, principalmente no que se refere a como a gente pode melhorar a aprendizagem, fluxo dos nossos estudantes desde a educação infantil até o ensino fundamental? Então, essa situação da educação é uma coisa que é muito cara a mim, né? Porque eu sou professor, atuo na educação e presencio e vejo todos os problemas que a gente tem presente na educação. Eu entendo que na educação, principalmente, isso fica muito evidente, que a questão é de compromisso, né? Qual o compromisso que a gestão tem? Porque a educação tem verba carimbada, tem os recursos que devem ser destinados para a educação e que, infelizmente, se busca várias saídas, vários gastos que não são para a melhoria da educação. Então, nosso projeto prevê a não privatização de nenhuma parte da educação. A educação tem que ser garantida integralmente pública, garantir que desde a educação infantil a gente tenha a presença do aluno no ensino integral, fique presente, garanta vaga para todos os alunos, não falte, né, nenhuma vaga em creche, que é um absurdo que a gente tem na nossa cidade ainda, né, que é a deficiência de vaga em creche, garantir a vaga na creche, garantir a vaga no ensino infantil e que esse processo vá se expandindo para que até o ensino fundamental a gente possa também oferecer uma educação que tenha um horário estendido para os alunos. E isso passa também, né, para garantir essa qualidade na valorização dos profissionais. Nós temos que valorizar professores. É absurdo que a gente tenha uma lei que decide, que definiu que é necessário valorizar os professores, que é a lei do piso, do magistério, e nós temos uma gestão em Bauru que luta para não pagar esse piso para o magistério. A gente não está falando sobre a questão de ganho dos professores, mas é uma forma de atração de bons profissionais e de manutenção de bons profissionais. Nós temos professores saindo da educação para outras áreas porque são áreas mais interessantes do que a educação, que paga melhor. Então, você garantir a valorização, o pagamento, né, desses profissionais de maneira adequada, você está mantendo os bons profissionais e está atraindo bons profissionais. Isso faz com que a gente tenha uma educação melhor. A gente é uma escolha, né? Queremos ter uma educação de qualidade, precisamos garantir os bons profissionais atuando nessa área. E também garantir estrutura nas escolas, né? Nós temos uma cidade, a gente começou falando sobre a crise climática, aonde as escolas, as salas não são climatizadas. Imagina, em plena tarde, dentro de uma escola com 40 alunos dentro da sala de aula, sem nenhum tipo de climatização, né? O quanto isso compromete todo o processo de aprendizagem das nossas crianças e que é uma ação
relativamente simples poderia ser feito, ao invés de comprar púlpito, poderia ter investido na climatização das salas, ao invés de ter gastado com palavra cantada que não tinha função para a educação, poderia ter investido em climatização. Então são ações, garantir estrutura adequada para que os nossos alunos possam desenvolver, né, o conhecimento, as escolas, os professores trabalharem de maneira adequada, como nós vamos atuar para poder melhorar e garantir a qualidade na educação pública. Os alunos da educação pública não terão uma educação pior do que na educação privada. Nós vamos garantir qualidade na educação pública em Bauru. Marcos, nosso tempo se encerrou, mas te dou um espaço para você então reforçar a sua mensagem para o pessoal, né? Fique à vontade. Feito. Nós temos um compromisso, né? Eu sou professor, atuo no sindicato também, mas fiz como opção não me afastar da educação, continuo na sala de aula enquanto atuo no sindicato, sou morador do Jardim do Orfato, da periferia de Bauru, eu vivencio, eu conheço a realidade da maior parte da população de Bauru, que vive constantemente os mesmos problemas, passa a eleição, vem a eleição, outra eleição, e as promessas são as mesmas, porque quem está fazendo a promessa não está comprometido com os trabalhadores, não está comprometido com a população bauruense. Eu estou comprometido, eu vivo essa realidade e meu compromisso é com os trabalhadores e as trabalhadoras, a população da periferia que estão vivendo essa realidade em Bauru. Esse é o nosso compromisso, por isso nós pedimos voto, né? Vote professor Marcos Chagas 50 e vamos transformar Bauru numa cidade de dignidade, de garantia de direitos para toda a população. Joia, então nós vamos encerrando por aqui, mas por favor continue ligado na programação da TV e Rádio Câmara, acompanhando as demais entrevistas com candidatos a prefeito de Bauru e as novidades sobre as eleições 2024. Obrigada, tchau!